Olá, Vascaíno! Olá, Vascaína! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E a pergunta que eu coloco para você responder para mim nos comentários é o seguinte: e você? Está satisfeito com o Vasco que você está vendo hoje? Você está satisfeito com o Vasco que está aí hoje? Porque muita gente parece aí estar satisfeito com o Vasco que existe hoje. Eu vejo gente falando aí que 63 milhões é uma bolada no mundo do futebol. Vendo o nosso rival vender jogador aí a 200 milhões, vender a 83 milhões, quando é refúgio para eles. Aí, quando chega o Vasco da Gama, que é 50 milhões de reais, e não 63, como o pessoal fala, 63 milhões, se bater a meta, tá? Se bater a meta. Então, o Thales Magno, cria da base, revelado aí, espontado para o mundo do futebol no ano de 2019, com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, brilhou, principalmente aquele jogo contra o Fortaleza, que tentou dar uma lambreta, fez e aconteceu naquele jogo. Então, o jogador, às escuras, como surpresa, vendido da noite para o dia. Tudo bem. Bom negócio. Não estava muito bem nas pernas. Não estava agradando. Volta de lesão. Uma boa venda. Mas tem gente falando que é um negoção. Foi um negoção. Eu achava segurar porque ele tem apenas 19 anos de idade. Não é um jogador de 50 anos. Pessoal, o Vasco é um celeiro de craques. Isso já é costume do Vasco fazer jogadores em casa. Mas infelizmente as diretorias que lá passam, se enchendo de dívida, apequenando o clube, pensando apenas no bolso, criam esse tipo de situação, vendendo nossos craques a preço de banana. Acredito eu que ao chegar desse dinheiro, as penhoras vão estar batendo na porta. Quem vai estar lá? Seus credores. Será que o Jorge Salgado dessa vez se paga? Será que paga essas pessoas que emprestaram dinheiro para pagar salário? Eu fico me perguntando, porque precisa se investigar do Vasco da Gama. É muito erro. É muito erro. Gente, eu não consigo entender. O Vasco vendendo um jogador, um ativo da base, e estão fazendo festa, como se fosse uma coisa linda. O Thales Magno não vive de momentos bons, tudo bem, mas tem um potencial, é um excelente jogador. Ele precisava ser mais lapidado, tirado alguns mimos. Entrou em polêmica? Sim. Soltar pipa sem máscara, e festas, mas é um bom jogador. É mexer um pouco com a cabeça do jogador, fazer ele focar, pensar na família, pensar no futuro dele. Com certeza ele vai arrebentar lá no Grupo City lá, e também vai trazer muito dinheiro para o Vasco, assim como o Felipe Coutinho. Mas é bom salientar aqui que para mim vale a pena esperar mais um pouco, entendendo? E ganhasse mais dinheiro. Porque é inacreditável como o jogador sai tão barato do Vasco. Para nós, pessoas, 63 milhões é muita grana. Mas para um time de futebol que paga 700, 800 mil por mês de energia elétrica, fala não. Isso aí é uma migalha. Eu tô falando porque olha a situação do Vasco. Fechando contratos aí, master, de 6 milhões, inacreditável, né, pessoal? Inacreditável, inaceitável. Estou aqui com uma reportagem de 2019, onde ele assina contrato, um novo contrato com o Vasco, e a gente vai analisar aí, ponto a ponto, como que os valores caem. Isso aí é retrato de uma gestão pífia, fraca e de pessoas que geram o futebol do Vasco
muito comum, pessoas despreparadas. Eu vou aqui ler para vocês entenderem a minha revolta sobre o Vasco da Gama, que não consegue lapidar por inteiro os seus aditivos. Infelizmente, é assim o Vasco da Gama. Mas vamos lá, eu vou ler aqui para vocês aqui na íntegra a reportagem. Campeão do Mundial Sub-17, no início do mês, o jovem de 17 anos firmou um vínculo com o clube até 2022. Com o novo contrato, Thales receberá um aumento salarial e uma multa contratual. Será ajustada para cerca de 50 milhões de euros, equivalente a 240 milhões na cotação atual. O jovem recebia 6 mil pelo antigo contrato. O seu salário agora se equipará à média do elenco. Está tudo bem encaminhado para a renovação de contrato. Não vejo por que sair agora. Sigo para ano que vem. Sim, eu quero fazer grande coisa pelo Vasco, ao lado dos meus companheiros, afirmou o jogador durante cerimônia de entrega de medalha do Mundial Sub-17. Tá vendo aí, meus companheiros? Olha só a diferença de valores. Agora você fica me perguntando, que eu fico me perguntando, que gestão são essas que passaram pelo Vasco? Que faltou ali psicólogos na cabeça dos jovens. Faltou ali uma estrutura de qualidade. Contratação de grandes jogadores para incentivar. Eu fico pensando, gente, até onde o Vasco vai ficar se apequenando dessa forma? Com grandes contratações, cadê os grandes nomes? Para os pequenos jogadores? Porque hoje é o Thales que está indo, mas amanhã vai o Peck, está indo aí o Andrei, está indo aí o Matias Galarza. Cara, eu não consigo entender aonde vai parar o Vasco. Se não consegue pagar contas, também não consegue atingir metas de venda de jogadores. Queria saber para onde vai esse dinheiro. Porque credores estão aí. Será que agora é a hora de seu salgado se pagar? Porque Carlos Leite tá louco para abocanhar um pedaço desse bolo. O Vasco, que infelizmente sangra. E eu continuo batendo na tecla aqui. É isso, pessoal. Tem que ter aí fé. Essa é a palavra, fé, para poder se manter de pé com esse Vasco da Gama. Muito triste mesmo. Vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Andrei, que tem o seu contrato até o dia 31 de dezembro de 2021, está sendo sondado também aí por clubes europeus. Até então, a diretoria sacana do Vasco da Gama, tem que dizer assim, não procurou o jogador e nem o staff do jogador para poder renovar contrato. Isso aí quem falou não sou eu não, é o staff do jogador. Os diretores do Vasco não procuraram ainda o Andrei para sentar com ele para poder ver essa parte, infelizmente. Até então eu fico imaginando até onde vai parar isso. O Vasco da Gama está perdido no tempo. Não consegue nem gerir os seus jogadores. É muito complicado, é muito triste. Avalie aí, pessoal, por favor, essa reportagem do Thales Magno e pare para pensar. Se não faltou pessoas capacitadas para estar do lado do jogador, para não deixar o seu futebol cair. Ou foi só a culpa do atleta? Obrigado a todos pelo carinho aí. Obrigado por estar comigo até o exato momento. Saudações vascaínas.